Bom dia, meu povo! Vamos chegando, vamos chegando! Acorda, povo do Extra! 7 horas 30 minutos, quarta-feira, mais ou menos 20 graus aqui na cidade de São Paulo. Tem dia que esquenta, tem dia que esfria. Vamos chegando, meu povo. Alize, bom dia, minha amiga! Já vamos compartilhando, aperta aqui no aviãozinho para compartilhar essa live com seus amigos do cartório. Vamos lá, povo do Extra! Tema muito interessante hoje, a qualificação da pessoa jurídica. Vando, bom dia. Alana, bom dia. Sancler, bom dia. Luana, bom dia. Vamos chegando. Lucas, meu irmão, bom dia. Vamos chegando. Vamos compartilhando essa live com sua turma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qualificação da pessoa jurídica. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Vamos disparando a live. Larissa, bom dia. Vamos, Larissa, que hoje a gente tem muita escritura, Larissa. Show de bola, gente. Vamos lá, vamos lá. Qualificação da pessoa jurídica nas escrituras. Tema muitíssimo relevante. Muito, muito importante. Sabrina, tudo bem contigo, Sabrina? Tema de muito relevo, muita importância, e às vezes a gente tem dificuldade quanto à qualificação das pessoas jurídicas nos atos notariais e, para quem é advogado, nos atos, nos contratos preliminares, por exemplo, de compra e venda, promessa de compra e venda. É um tema que merece muita atenção. A gente não sabe os documentos que juntar, os documentos que arquivar, como mencioná-los, não é? As variações que tudo isso pode ter. Saudade de você, viu, Sabrina, lá nas nossas aulas. Olha só, gente, vamos lá. Pessoa jurídica nos atos notariais, nas escrituras. O que é que acontece? Vamos fazer um roteirozinho, tá? Do nosso encontro. Compartilha aí essa live, printa aqui nosso encontro pra gente repostar lá no Instagram, beleza? Olha só. Qualificação da pessoa jurídica nas escrituras. A gente precisa fazer um organogramazinho aqui do conhecimento e a gente vai tentar colocar as bases desse conhecimento antes de chegar na qualificação em si, tá certo? Então nós temos o seguinte. A gente precisa se lembrar que as pessoas jurídicas, elas podem ser pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, não é? Noísa, bom dia. Jaque, bom dia. Pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado. O que é mais comum é que a gente se depare com as pessoas jurídicas de direito privado nos atos notariais. Mas as pessoas jurídicas de direito público, né, aquelas reguladas pelo direito administrativo, elas podem sim figurar nos atos notariais. Então, por exemplo, as prefeituras municipais, o Estado, as suas secretarias, os seus órgãos, não é? As pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas por lei. Elas são criadas por lei. E a sua representação ou presentação, e aí eu vou falar um pouquinho desse conceito, não é? A sua apresentação dessa pessoa jurídica de direito público se dá por meio de atos administrativos ali, portarias, não é? Nomeações do poder público. Então, quando a gente for qualificar uma pessoa jurídica de direito público, prefeitura, aqui na cidade de São Paulo é muito comum que na aprovação de projetos imobiliários, não é? Projetos de incorporação, para que a incorporadora tenha o alvará de construção, por exemplo, se faça um acordo a depender do porte da obra para que haja um alargamento da calçada e aí essa área antes privada se torne pública. Então, nós temos aí um exemplo de ato notarial com uma pessoa jurídica de direito público. Certinho? Então, para essa pessoa jurídica de direito público, a gente vai... Damares, bom dia. Alexandre, bom dia. Luiz, bom dia. Simone, bom dia. Então, para essa pessoa jurídica de direito público, a gente vai emitir ali a situação cadastral na Receita Federal.
vai em busca dessas portarias, desses atos administrativos que tratam da apresentação, né, para saber quem representa ou quem apresenta aquele órgão, e mencionar tudo isso na qualificação. Ok. Né? Portaria, Prefeitura Municipal de São Paulo, inscrita no CNPJ número tal, pessoa jurídica de direito público, representada por meio do seu secretário tal, nos termos do ato ou da portaria número tal, e ele escrever, publicado no Diário Oficial, beleza? Ok. Isso é uma situação não tão comum, mas existente. A outra questão diz respeito às pessoas jurídicas de direito privado, né? As pessoas jurídicas de direito privado. E a sua existência, a existência dessas pessoas jurídicas de direito privado se dá por meio do registro de um ato constitutivo, contrato social, estatuto social, na junta comercial, no registro civil de pessoas jurídicas, não é? Então, se dá por meio do registro desses atos. Beleza? A partir daí se dá a criação e a existência dessas pessoas jurídicas de direito privado. Davi, e onde é que elas são registradas? Fica aqui comigo, tá? Compartilha a live, printa aqui a nossa live, posta pra gente repostar, beleza? Essas pessoas jurídicas de direito privado, elas podem, né, principalmente, não é? Salvo a OAB, que tem a sociedade de advogados, não é? A sociedade de advogados tem seu registro lá na OAB, não é? Salvo esses casos, em regra, na junta comercial de cada estado ou no registro civil de pessoas jurídicas. E aí, em regra, são registradas as pessoas jurídicas de direito privado nas juntas comerciais, aquelas que têm natureza empresarial. As sociedades empresárias, as pessoas jurídicas que têm natureza empresarial, em regra, são registradas na junta comercial. As que não têm natureza empresarial, mas que têm o objetivo de fomentar o conhecimento científico, obras literárias, jornais, periódicos, associações, instituições religiosas, tudo isso é registrado lá no registro civil de pessoa jurídica. Lá na junta comercial, como exceção, não é? Como exceção, nós temos as cooperativas, nós temos o empresário individual, que mesmo não sendo pessoa jurídica, mas ele tem o seu requerimento protocolado lá na junta comercial. Nós temos também os tradutores públicos juramentados, mas a regra é que as sociedades empresárias sejam registradas lá na junta comercial. As não empresárias, as sociedades simples, as associações, sociedades simples antigamente chamadas de sociedade civil, não é? Sejam registradas lá no registro civil de pessoas jurídicas. Beleza? Estão me acompanhando até aí? Quem está chegando agora, depois vem aqui no Instagram ou lá no YouTube para assistir do começo ao fim, para a gente entender essa questão da qualificação das pessoas jurídicas, o registro das pessoas jurídicas, o nascedouro dela, porque tudo isso tem a ver com aquilo que a gente vai escrever nos atos notariais e para quem for advogado, nos contratos, onde uma pessoa jurídica for ser qualificada, a gente vai usar esses critérios aqui que a gente está trazendo. Beleza? Ok, então falamos da pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, como elas nascem e onde elas são registradas. A partir daí, falando de pessoas jurídicas de direito privado, surge a necessidade, então, quando já da existência, para que a gente possa conferir esses documentos, a gente fazer aquilo que eu chamo de tríplice análise documental. E o que é a tríplice análise documental? Essa pessoa jurídica vai ter inscrição lá no CNPJ. Então eu vou entrar no site da Receita Federal, digitar o número do CNPJ e imprimir essa ficha cadastral
essa situação cadastral lá da Receita Federal, onde vai ter o nome empresarial, onde vai ter o endereço, a atividade principal, não é? E lá embaixo o status dessa pessoa jurídica. Se ela está ativa, se ela está inativa, se ela tem omissões de declaração, se ela está em falência, se ela está em recuperação judicial, se ela está em liquidação, dissolução, se ela já foi extinta, não é? Na maioria dos casos ela vai estar ativa. Na maioria dos casos, esse status não terá tanta implicação para a realização dos atos notariais ou de quaisquer outros atos jurídicos. Mas alguns devem chamar a nossa atenção. Falência, recuperação judicial, a pessoa jurídica extinta, não é? Se ela vai contrair uma nova obrigação, ela é extinta, poxa, faz muito sentido, mas se é uma incorporadora que por um descuido deixou de otorgar do adquirente, não é descuido do adquirente, deixou de otorgar uma escritura pública em favor de um adquirente de uma unidade imobiliária, não vejo problema dessa pessoa jurídica comparecer ali no ato notarial, representado pelo liquidante. E aí já tem uma outra questão, quem vai representar ou apresentar essa pessoa jurídica. Então, muito cuidado com esses status, atenção para isso. A gente pode até aprofundar isso mais em outro encontro, mas atenção para isso. Ok, tríplice análise documental. Já emitimos a situação cadastral da Receita Federal, agora a gente vai solicitar ou analisar o segundo documento, que é, para aquelas pessoas jurídicas que são registradas nas juntas comerciais, uma ficha cadastral. Aqui no estado de São Paulo ela é chamada de breve relato. Para cada estado há um nome diferente: certidão de inteiro teor da junta comercial, ficha cadastral completa, simplificada. Mas o objetivo desse segundo documento é ter ali os apontamentos da ordem cronológica e especialmente dos últimos arquivamentos dos atos constitutivos, dos atos societários dessa pessoa jurídica, para que aí a gente possa exigir o terceiro documento ou analisar o terceiro documento, qual é o terceiro documento? A consolidação, o contrato social consolidado ou o estatuto social consolidado, com suas últimas alterações. E aí a gente vai para o terceiro documento e vai começar a se debruçar nesse terceiro documento, porque a gente analisou aqui, a ordem cronológica no segundo documento. A gente encontrou ali contrato social consolidado, a gente encontrou ali estatuto social consolidado. É esse que a gente vai pedir. A gente vai lá, analisa esse terceiro documento, vê que a pessoa jurídica é representada ou apresentada por dois administradores a serem nomeados em ato posterior a essa consolidação. Opa, então já surge a necessidade de eu olhar o segundo documento e ver se tem um outro ato arquivado de nomeação de diretoria. Então, os três documentos vão conversar entre si a todo instante. No primeiro eu vou olhar o número do CNPJ, no segundo eu vou analisar qual é o último arquivamento, ainda no segundo eu vou conferir se, além do número de registro na junta comercial, se tem ali o mesmo número de CNPJ que diz respeito a essa situação cadastral. E aí os documentos vão conversando entre si. Um vai ajudando a responder o outro e as dúvidas que vão surgindo, principalmente da análise do segundo e do terceiro documento. O mesmo vale para o registro civil de pessoas jurídicas. Esse segundo documento no registro civil de pessoas jurídicas é a certidão de breve relato, onde o registrador vai emitir ali os últimos arquivamentos, o histórico de arquivamentos dos atos constitutivos, dos estatutos sociais, das atas de assembleia, ata de eleição de diretoria, de presidência, não é? Tudo isso lá na ficha de breve relato do registro civil de pessoas jurídicas, que equivale a esse segundo documento, lá da junta, que é o da junta comercial que eu mencionei há pouco. Muitas pessoas se confundem, não é? Falando de junta comercial,
Porque quando um contrato social, um ato constitutivo, ele é protocolado na junta comercial, para que ele seja registrado, não é? Ele vem com uma capazinha, com um espelho da junta comercial. Mas não é desse documento que eu estou falando. Isso aí é só um espelho do documento. É só uma capa, não é isso. É um documento que aponta que esse terceiro documento, esse terceiro documento a ser analisado, esse contrato social, é o último, é aquele que eu devo exigir, é aquele que eu devo arquivar e é aquele que eu devo mencionar lá na minha qualificação. Beleza? Então, gente, de posse de tudo isso, o que é que eu vou fazer? Vou pegar lá a situação cadastral da Receita Federal e agora vou começar a minha qualificação. Outorgante vendedora, XPTO, Incorporação de Imóveis Limitada, inscrita no CNPJ, /MF, sob número, tal, sociedade empresária de responsabilidade limitada, com endereço na rua XXX, número tal, bairro tal, cidade, CEP, endereço completo, com seu registro na junta comercial do estado de São Paulo, do estado da Paraíba, do estado do Maranhão, sob NIRI, o número do NIRI, neste ato representada ou apresentada nos termos do seu contrato social consolidado, datado de tanto de outubro de 2023, arquivado, e aí o número de arquivamento, não é? Desse contrato social sob número tal, em sessão ou no dia tal da mesma junta comercial, da referida junta comercial. Tudo isso nos termos da cláusula tal e a menção à cláusula do contrato social que dá respaldo a essa apresentação ou essa representação. E aí, por seus diretores, pode ser que além desse contrato social tenha uma ata, não é? De nomeação, de eleição. Ainda por meio da ata de eleição, datada de tanto, registrada sob número tal, na respectiva junta comercial. Percebem? Isaura, bom dia. Rivando, bom dia. Flávia, Renato, meu amigo, tudo jóia? Ramos, Harley, Pimenta, sejam bem-vindos. Quem chegou agora, volta essa live quando a gente publicar aqui, quando a gente levar para o YouTube, porque a gente tem traçado aqui os alicerces da qualificação da pessoa jurídica no ato notarial, e a gente falando desde a criação dessas pessoas jurídicas de direito público, privado, as de direito privado, onde são feitos seus registros, e o que é que a gente precisa exigir para a qualificação. Ok? Um outro conceitozinho, gente, que a gente precisa ter é o de apresentação e o de representação. O que é que eles querem dizer? Olha só. A representação significa que alguém vai agir no lugar de outrem, né? Alguém vai agir em favor de outro. Essa representação, ela pode ser... Meus óculos ficam embaçando. Essa representação pode ser convencional, por meio do contrato de mandato, que deságua lá na procuração, né? Ela pode ser legal, não é? Os pais representam os filhos, não é? Os filhos menores, não é? No poder familiar, etc. E ela pode ser judicial, uma ordem judicial, uma decisão de curatela, não é? Que nomeou um curador, não é? Um inventariante e daí por diante. Então, mas significa alguém agindo em nome de outro. A apresentação, que muitos chamam de representação imprópria, ela diz respeito a alguém, pessoa física ou jurídica, agindo em seu próprio nome. E a pessoa jurídica, quando ela comparece em algum ato jurídico, ela nada mais é do que representada. Tudo bem a gente escrever representação, representado por fulano e beltrano, tudo bem. Mas na essência da coisa é ela mesma agindo, ainda que por seus diretores, por seus sócios,
por seus administradores. Percebem? Então, pessoa jurídica é diferente de pessoa física. São dois sujeitos diferentes ali no ato. Tudo bem que lá no traslado, né? Lavramos a escritura, o livro fica arquivado no cartório, vai à via do traslado. A gente qualificou a pessoa jurídica, mas no traslado vai aparecer quem pessoa física assinou. Mas é só para saber quem compareceu ali, tá certo? Não deixa de ser uma apresentação, que é a pessoa jurídica em seu próprio nome agindo ali. Beleza? Estão me acompanhando aqui, gente? Quem está desde o começo, dá um oi aqui. Se tem alguém desde o começo. Show? E todos esses conhecimentos causam muita confusão, né? As pessoas têm muita dificuldade. Grande Lucas Guerreiro. Obrigado, Luana. Obrigado, Lucas. As pessoas têm muita dificuldade. Júnior, obrigado. Quanto a essa... Oi, Nonó. Valeu, Alexandre. As pessoas têm muita dificuldade quanto a essas qualificações, não é? Vez por outra, se quando a qualificação diz respeito... Vanessa, obrigado. Se quando a qualificação diz respeito à pessoa física, a gente já encontra qualificações precárias, não é, que devem ter nome completo, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço completo, CONCEP, e-mail, não é? A depender do ato, regime de bens em que é casado, o nome do cônjuge ou não, mesmo que ele não compareça no ato. Se essa qualificação é precária e há dificuldade, imaginemos na pessoa jurídica, não é? Quer um exemplo de dificuldade na qualificação? Falando de pessoa jurídica, quando a gente está tratando de fundos de investimento que não tem personalidade jurídica, mas que são administrados por pessoas jurídicas. Então, esses fundos de investimento, muitas vezes de investimento imobiliário, eles comparecem no ato notarial, mas na verdade por meio de pessoas jurídicas que são administradores desses fundos. Então, no nosso entender, o mais adequado é qualificar essa administradora, essa pessoa jurídica administradora do fundo, na qualidade administradora do fundo de investimento imobiliário inscrito no CNPJ, tal, ainda que tendo o número de CNPJ não é pessoa jurídica. Outra dificuldade do empresário individual, que tem seu requerimento cadastrado, lembram? No começo do nosso encontro, quando a gente falou aqui, tem seu requerimento cadastrado lá na junta comercial, mas ele não é pessoa jurídica, mas tem um número, né? Tem um número de inscrição na Receita Federal, um número de CNPJ. Então, qual seria a melhor qualificação? No nosso entender, a pessoa física, não é? Fulano tal, CPF, e se o ato em si disser respeito à sua atividade, na qualidade de empresário individual, cuja inscrição encontra-se na Receita Federal sob número tal, e requerimento na junta comercial sob número tal. Não é? Outra dificuldade que existe. Beleza, gente? Não sei. Léo, bom dia, meu amigo. Neila, bom dia a todos. Espero ter sido claro, tá? Na exposição. Espero ter ajudado, Lucas. Isso, Léo. Teve uma escritura com fundo de investimento, fiz desse jeito, mas perdi os cabelos até conseguir. Exato. Fundo de investimento tem a peculiaridade de ter o seu registro lá na Comissão de Valores Mobiliários, não é? Mas não é pessoa jurídica. Tem um regulamento, na verdade. Esse regulamento hoje tem o seu registro facultativo no registro de títulos e documentos, mas quem vai assinar por ele nos atos notariais é uma pessoa jurídica, acerca da qual se requer todos esses requintes que a gente trouxe aqui, toda essa análise que a gente trouxe aqui. Tá certo, gente?
Gente, vamos ficando por aqui. Dá um print, compartilha aqui a nossa tela. A gente vai repostar. Quarta-feira a gente não tem encontro. Por quê? Porque vai nascer a minha filhinha. E já está marcado para o dia 1 de novembro. E então, obviamente, não estarei aqui. Mas na outra quarta a gente segue com todos vocês aqui, falando também nos stories, nos nossos cursos. A gente está com inscrição aberta. Amanhã a gente tem um encontro de oficina de minutas. Fabiana! Tudo já, minha amiga? Então, a gente vai se encontrando e se falando, tá certo, meu povo? Um abraço, um dia abençoado pra gente. Deus nos abençoe. Um cheiro no coração. Valeu! Tchau, tchau!